O Queiroz foi preso hoje de manhãzinha lá em Atibaia, no interior de São Paulo. Eu queria muito que o Vini pudesse nos contar todos os detalhes dessa história. Pois é, Paulo, coitada da população aí de Atibaia, né? Mais uma vez envolvida aí nas páginas policiais, mas como bem a Paulinha disse no início aqui do Morning Show, parece que o Queiroz foi aí o precursor da quarentena, né? Porque ele estava já há 1 ano em isolamento social lá em Atibaia, na casa, Paulo, de Frederico Vazef, que é advogado da família do presidente Jair Bolsonaro e advogado do senador Flávio Bolsonaro, que era para quem o Fabrício Queiroz trabalhava. O Fabrício Queiroz, que é policial aposentado, foi motorista e foi assessor também do senador Flávio Bolsonaro, mas na época deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é onde se origina essas investigações do Ministério Público do Rio, que abriu a investigação, autorizou, portanto, hoje essa operação batizada de Operação Anjo, que está investigando aquele esquema das supostas rachadinhas na Alerj, e onde o Queiroz está envolvido. O COAF ali identificou uma movimentação atípica de cerca de R$1.200.000, com vários saques e depósitos próximos ali da data de pagamento. Para quem não sabe, a rachadinha é quando um funcionário é obrigado ou coagido a devolver parte do seu salário para quem o paga. Então, o Ministério Público investiga se o Queiroz e Flávio Bolsonaro tinham esse tipo de relação. Então, a pergunta que o Brasil inteiro se fazia, né, Paulo? Onde está o Queiroz? Ele estava em Atibaia, na casa de Frederico Vazef, advogado do senador Flávio Bolsonaro. Agora já foi preso, a polícia chegou na madrugada desta quinta-feira, então foi uma operação autorizada pelo Ministério Público do Rio, mas que foi executada pelo Ministério Público aqui de São Paulo. Então, uma ação conjunta, também teve aí a participação da Polícia Civil de São Paulo. Eles chegaram à casa de Fabrício Queiroz na madrugada desta quinta-feira. Ele estava dormindo, não atendeu ali os primeiros chamados, tiveram que arrombar o portão, mas não houve resistência do Fabrício Queiroz, apenas uma alegação ali dele de que ele não estava passando muito bem, que ele tem alguns problemas de saúde, mas não houve nenhum tipo de resistência e ele deve ser transferido ainda hoje para o Rio de Janeiro. Paulo. Perfeito, Vini. Eu queria ler aqui um tweet do senador Flávio Bolsonaro, que até a Paulinha nos alertou aqui agora. Ele diz o seguinte, gente: encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje. A verdade prevalecerá. Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. Em 16 anos como deputado no Rio, nunca houve uma vírgula contra mim. Bastou o presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo. O jogo é bruto, disse Flávio Bolsonaro agora no seu tweet. Deixa eu fazer uma pergunta para o Denis agora, para a gente começar a debater essa prisão do Queiroz aqui no Morning Show. Denis, há semanas a gente viu um discurso de interferência, né, do presidente da República nas instituições, principalmente na Polícia Federal. Mas e aí, com essa investida aí, principalmente sobre o próprio filho, né, isso aí uma hora ou outra vai recair no próprio senador da República com certeza. Como é que fica essa narrativa de interferência do presidente na Polícia Federal, Denis? Vamos ver se a gente aprende mais sobre isso, né, a partir de agora. É muito estranho que tenha levado tanto tempo para pegarem o Queiroz, né? Todo mundo sabia onde ele estava, teve até vídeo dele fazendo dancinha no Hospital Albert Einstein, e ele continuava foragido, né? E vai saber quem estava protegendo ele. Tomara que a gente aprenda sobre isso. Quem é vivo sempre aparece, né? E tinha muita gente suspeitando que Queiroz nunca mais fosse aparecer vivo. Apareceu. Vamos lembrar quem ele é? Fabrício Queiroz é o pivô do primeiro de muitos escândalos de corrupção desse governo. O primeiro escândalo aconteceu antes do governo começar. Bolsonaro já estava eleito, não tinha assumido ainda. Graças a um relatório do COAF, né, que é o controle de atividades financeiras, descobriu-se movimentações bancárias muito esquisitas, né, nas contas do Queiroz, do Flávio Bolsonaro, do próprio presidente eleito Jair Bolsonaro, da Michele. O que está claro até agora é que o Queiroz operava um esquema de desvio de recurso público, chamado rachadinha. É assim, um parlamentar ganha um salário bom, né? Mais de R$30 mil. Mas esse salário é só o começo. Tem um monte de benefício que ele ganha também. E um deles é o direito
direito de montar uma equipe enorme, de mais de 15 pessoas, com salário para todo mundo. A ideia é que essa equipe tenha excelência e qualidade para fazer o trabalho legislativo, para escrever leis, por exemplo, que é algo que a família Bolsonaro nunca fez, né? Nunca saiu lei boa dessa família. Pois então, a família Bolsonaro tem muitos mandatos, né? São 4 contando o pai e os filhos, porque eles usam o sobrenome para ir encostando mais gente nas tetas públicas. Mas eles não estão satisfeitos. Além dos salários deles, eles querem ganhar uma comissãozinha dos funcionários deles. Então alguns deles eram funcionários fantasmas, nem iam trabalhar, só ganhavam uma grana e repassavam parte para o Queiroz, que provavelmente distribuía, né? Tem a história da Val, que vendia açaí na praia e ganhava salário público. O problema do Queiroz não é só esse, né? Ele tá ligado a organizações mafiosas que controlam territórios no Rio de Janeiro, ameaçando quem não paga proteção para elas. Ele também está muito próximo de assassinos de aluguel, o tal escritório do crime. Aliás, encontraram 117 rifles ilegais na casa de um vizinho do Bolsonaro. O Queiroz foi encontrado na casa do advogado do Jair Bolsonaro, um criminalista bem misterioso chamado Fred Wassef, que gosta de dizer por aí que ele que é o verdadeiro 01. Agora que o Queiroz foi preso, a gente espera descobrir bem mais sobre os possíveis crimes do presidente. Mas nem é isso que eu acho mais importante. Mais importante é entender por que é que o Queiroz estava solto até hoje, né? Ele foi protegido por alguém? A gente sabe que para proteger esses corruptos, o governo desmontou vários órgãos de controle do país, né? O próprio COAF, que foi quem começou essa investigação, perdeu o poder, saiu do Ministério da Justiça, tentaram até proibir o órgão de investigar movimentações suspeitas, que é aquilo que ele faz. A Procuradoria-Geral da República também, que é um órgão que deveria processar criminosos, foi ocupada por um capacho do Bolsonaro, Augusto Aras, que virou uma espécie de advogado do presidente, defendendo em vez de processar. Conclui, o caso Queiroz é crime comum. Eu vou fechar a última frase. O caso Queiroz é um crime comum, é bandidagem. Mas talvez ao investigar esse crime, a gente descubra muitos outros crimes, inclusive o de usar o Estado para se proteger, o que é corrupção também. Ok, deixa eu botar aqui na... Oi, Vini, você quer falar? Só um complemento, Fabrício Queiroz já está sendo transferido para o Rio de Janeiro, e o Frederico Wassef, advogado do senador Flávio Bolsonaro, quando deu uma entrevista em setembro para a Globo News e perguntado sobre onde estava o Queiroz, ele disse que não sabia porque não era advogado do Queiroz, mas pelo que tudo indica nas informações que nós temos, o Queiroz já estava na casa dele já havia 1 ano. Muito bem, deixa eu colocar aqui na nossa conversa o Zé Maria Trindade diretamente de Brasília. Zé, já que o Denis não me respondeu, eu queria uma resposta sua dessa minha pergunta. Eu respondi. Como é que fica a história da interferência política na Polícia Federal se nós estamos vendo essa operação deflagrada hoje? Se você não ouviu essa parte, eu posso repetir. Em primeiro lugar, o seguinte, o Queiroz não estava sendo procurado, né? Ele não era foragido. Ele era procurado pela opinião pública porque sumiu. Ele permaneceu como um fantasma aí da família Bolsonaro. Sabe muito, desde os anos 80 está próximo à família e montou ali uma estrutura de roubo de dinheiro público. Usa esse eufemismo de rachadinha, mas é desvio, ou seja, roubo de dinheiro público. Contratação de funcionários fantasmas, centralização do dinheiro, depois a lavagem através aí de empresas. E agora a impressão que ficou é que havia uma obstrução de justiça, né? Tentativa de apagar provas e segurar testemunhas. E aí justifica a prisão preventiva. E ele estava como um refém ali. A ideia é essa, de que ele estava isolado para não falar. E a prisão dele agora pode ser que ele faça uma delação. Olha, Paulo, não é uma operação da Polícia Federal e não é uma investigação federal. Isso é coisa da investigação do Rio de Janeiro. O COAF descobriu várias movimentações atípicas e suspeitas na Assembleia, inclusive essa. E o processo está no Rio de Janeiro contra vários. Mas esse caso inspirou muito mais atenção, primeiro porque se trata do 01, o filho do presidente, e depois porque houve ali crimes em volta disso, centralizados no Fabrício, mas a distribuição do dinheiro foi muito suspeita. Havia outros casos de movimentações superiores, mas ali ficou comprovado que houve herança e tal. Houve justificativa. Então, isto é no Rio de Janeiro, não é da Polícia Federal.
ou seja, estaria ali, teoricamente, ao comando do governador Wilson Witzel, né, em nome da Polícia Federal. Pois é. E aqui se considera que crimes anteriores ao mandato não são investigados. Mas na própria operação, a Polícia Federal do Rio de Janeiro está auxiliando, sim, nessa operação. Como instrumento, sim, não mas tomando decisões. Mas o ponto aqui que eu estou jogando para o debate é o seguinte: eu acho que é importante e válido a gente debater isso, é essa interferência, porque se você intervém, Denis, Adriles e Zé, numa instituição como a Polícia Federal, necessariamente você faz isso visando que isso que aconteceu hoje, esse fato que aconteceu hoje, não venha acontecer, né? Pelo menos eu penso assim. Evitado, que pelo menos tem informações antecipadas, e nesse caso aí não houve, né? Foi evidente que Exato. Foi uma investigação que existia, houve campana, há semanas estão seguindo telefonemas do Fabrício, lá na casa houve campana, ficaram lá observando a casa, estranharam que a casa estava vazia e poucas luzes apagadas e acendendo, ele não saía e tal, isso tudo houve mesmo uma operação anterior, antecipada e poderia ser vazada. Perfeito. Adriles, Paulo, vamos lá. tem uma... Denis, eu passo para você em seguida. Vamos ouvir o Adriles e em seguida eu te passo. Olha, o governo Bolsonaro tem dois problemas, né? Primeiro, a falha de comunicação, que é encampada no próprio presidente, que não se expressa bem e cria crises institucionais pela sua verborreia translocada, parece que está sendo sanada pelo seu secretário de comunicação. E o segundo é uma possível leniência em relação ao combate à corrupção, que foi motivo, acho que a causa principal da decepção do Sérgio Moro e a saída dele, né? E essa leniência em relação a esse combate à corrupção teria fruto no seu primogênito, Flávio Bolsonaro, que, como todo mundo já sabe, é o provável implicado na questão da rachadinha, que é uma coisa que toda a Alerj faz e grande parte das assembleias legislativas do Brasil fazem. Não estou passando pano. É errado, e ele é filho do presidente e que deveria pagar. Agora coloca isso, o Bolsonaro, num drama shakespeariano, né? O próprio presidente falou que cortaria na própria carne se um filho seu fosse implicado em um esquema de corrupção, que é o caso. A gente pode fazer uma simetria em relação ao Caixa 2, todo mundo faz. Não importa, é um esquema de corrupção. Como o Denis bem disse, é uma série de assessores, dividem o salário com o deputado eleito, em tese, para custear campanhas, verbas de gabinete, mas não tem jeito de se custear dinheiro desviado e é dinheiro público, como o Zé bem disse, né? É dinheiro de corrupção. O Bolsonaro disse que, inclusive, o próprio filho pagaria por um crime de corrupção. Esse governo não tem nenhum tipo de denúncia específica de corrupção, mas já transferiu o COAF do Ministério da Justiça para a Economia, já anuiu com a esdrúxula figura do juiz de garantias, tudo isso, segundo consta a suspeita, para defender o seu filho Flávio Bolsonaro de um possível inquérito ou formalizado em relação à sua rachadinha. No caso, o juiz encarregado do caso do Flávio no Rio de Janeiro, ele falou que seria implicado com o governador Witzel, e aí o juiz de garantias poderia anular esse juizado. Só que essa pequena, aparentemente pequena defesa de um filho anula toda a possibilidade de um combate mais efetivo à corrupção. De um governo que, eu volto a dizer, não tem nenhum tipo de denúncia de corrupção em si, mas tem esse grave problema de leniência em relação ao combate à corrupção para que o Bolsonaro defenda um filho seu. Volta ao drama shakespeariano, ou ele corta na própria carne, ou a carne pode apodrecer dentro de si. Ok, Denis, para fechar esse assunto. Só para dizer que quando você troca o chefe da polícia para impedir investigação de corrupção, isso não significa que o escândalo de corrupção deixou de existir. Esse governo tem essa vocação autoritária de intervir nas instituições. Isso está acontecendo seguidamente. E a intervenção na Polícia Federal é inegável. E foi o que resultou na saída do ministro Moro, né? Bolsonaro queria trocar o chefe da polícia. É claro que a gente não sabe o que passa na cabeça dele, mas parece muito evidente que tinha a ver com abafar essa investigação específica. Talvez sejam outras investigações também. Tem muita gente fazendo ilações que tem a ver com o assassinato da Marielle Franco. Vai saber, né? Como a gente não sabe da verdade, a gente faz ilações. O fato dele estar intervindo nas instituições não significa que ele tenha dominado essas instituições. A Polícia Federal é uma corporação grande... Mas você intervém pra quê, Denis?
Você intervém Você pra quê, intervém pra então? tentar dominar, Paulo. Mas ele a acaba de Polícia Federal intervir e o Queiroz é preso, Mas então essa deixa eu intervenção só- não funcionou em nada. Fala, Denis, fala. Talvez não tenha funcionado nada. E isso é uma avaliação que muita gente fez na época que Bolsonaro fez essa intervenção. Que talvez saísse pela culatra, porque a Polícia Federal é uma instituição grande que trabalha com relativa independência e orgulhosa. Nunca a Polícia Federal teve tão aparelhada politicamente, mas justamente por isso tem alas na Polícia Federal que estão muito incomodadas com o fato de que esse governo está humilhando a Polícia Federal, tratando a Polícia Federal como capacho, como capanga desse governo. Denis, trocar o diretor da Polícia Federal não é humilhar a Polícia Federal. Então aposto que tem gente na PF que está justamente por isso com sangue nos olhos para investigar esses crimes que o presidente não quer que investigue. Espera só um minuto, Adriles, antes de passar para você, o Vini pediu a palavra. Fala, Vini. Vamos lá, 2 destaquezinhos, Paulo, para complementar aí. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, acabou de fazer um tweet onde ele diz mais ou menos sobre essa questão que vocês estão discutindo aí. Ele falou o seguinte, ó: o importante é que polícias, Ministério Público e cortes de justiça possam trabalhar de maneira independente e que todos os fatos sejam esclarecidos. Essa foi a manifestação agora há pouco do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. E tem muita gente perguntando sobre manifestação do presidente Jair Bolsonaro. Diferente do que ele costuma fazer todos os dias, ele não parou hoje para falar com seus apoiadores no cercadinho, passou rapidamente com o carro oficial e não parou para falar hoje com seus apoiadores. Por enquanto, não há nenhuma manifestação do presidente Jair Bolsonaro. Ok, Adriles, para a gente encerrar e para o próximo assunto. Não, Vamos lá. só uma questão técnica. É prerrogativa do presidente, mais uma vez, decidir quem é o diretor da Polícia Federal. Isso não é intervenção, é prerrogativa do presidente. Se há crimes contra... Sim, Adriles, Eu mas acho quando que você faz ué. isso para proteger alguém de investigação é crime. Mas, Denis, eventualmente, Depende aí é uma da ilação. motivação. Quando você Depende diz que da o presidente motivação. muda o Ministério da Saúde porque é autoritário, e quando ele decide quem vai ser o diretor da Polícia Federal, que é prerrogativa dele também, para impedir uma investigação, é uma ilação e uma suspeita. Eu mesmo disse que há uma suspeita de leniência em relação ao combate à corrupção por causa do Flávio. Mas daí a fazer uma ilação direta em relação à modificação do chefe da Polícia Federal é um pouco demais, enfim. Mas fazer ilação é o trabalho de jornalista independente, né? Mas ilação em relação a factos concretos, enfim. Não a ilações subjetivas de ordem pessoal. Muito bem, Denis.